Nas profundezas do sertão do Piauí, corre um rio largo e misterioso chamado Parnaíba, um rio que carrega segredos antigos, sussurros de mortos, gritos abafados pela correnteza e histórias que não se contam em voz alta à noite. E entre todas essas histórias, há uma que sobrevive ao tempo, passada entre cochichos e olhares temerosos, a do Cabeça de Cuia, a criatura maldita que vaga pelas águas, condenado a pagar por um pecado terrível com fome insaciável e um destino que jamais conhecerá paz, uma história que começa muitos anos atrás. Na época em que os moradores das margens do Parnaíba ainda tiravam da terra e da pesca o pouco que tinham para sobreviver, e entre eles vivia Crispim, um jovem magro, de olhos fundos e escuros como o breu, um rapaz de poucas palavras, criado apenas pela mãe, uma senhora de mãos calejadas, pele curtida pelo sol e olhar triste de quem sabia que a vida nunca seria generosa. Crispim cresceu revoltado com a miséria que o cercava, com a comida escassa, as roupas rotas, os pés rachados pela poeira seca e os calos dos remos que manuseava desde os 10 anos, pescando de madrugada, vendendo o que conseguia por moedas minguadas na feira de Teresina, e voltando para casa com o estômago roncando e o coração cada vez mais endurecido. Sua mãe, embora carinhosa, era rígida e resignada, ensinava que Deus olhava por eles, que a fé era tudo o que tinham, mas Crispim já não acreditava em nada, a não ser na fome. E foi essa fome, cega e feroz, que um dia transformou sua vida em maldição. Naquele dia o calor era insuportável, o céu parecia em chamas e o rio não dava peixe. Crispim passou o dia inteiro remando, jogando as redes, esperando, rezando até, mas nada. Voltou para casa de mãos vazias, e ao chegar, viu a panela de barro no fogão a lenha exalando apenas um fio de fumaça, abriu a tampa e encontrou um osso de boi fervido, sem carne, sem tempero, apenas o osso. Aquilo foi demais, o sangue lhe subiu à cabeça, seus olhos se encheram de lágrimas e raiva. Ele gritou com a mãe, perguntou se era aquilo que ela chamava de refeição. Ela respondeu com voz baixa, dizendo que era o que tinha, que dividiriam o osso e fariam a noite passar, mas ele já não ouvia mais, estava tomado por um furor animalesco. Pegou o osso escaldante e o atirou contra a cabeça da mãe, que caiu no chão de terra batida, imóvel, seus olhos ainda abertos, mas já sem vida. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador que qualquer grito. Crispim caiu de joelhos, sacudindo o corpo da mãe, chorando, gritando por perdão, e foi então que ela, com o último fio de vida, sussurrou entre dentes quebrados uma maldição: Crispim, que tua cabeça cresça como uma cuia e que tu nunca encontre descanso, que vegue pelas águas do rio até que devore 7 Marias virgens, e só então tua alma será liberta. Com essas palavras, ela morreu, e o mundo ao redor de Crispim escureceu. Ele fugiu desesperado, correu pela mata, desceu pelas pedras até o rio, onde mergulhou e sumiu. Alguns dizem que o rio o engoliu, outros que o diabo em pessoa o levou, mas o que se sabe é que desde aquela noite, algo mudou nas margens do Parnaíba. Pescadores começaram a relatar encontros com uma criatura horrenda, um ser de corpo humano, mas com a cabeça gigantesca, arredondada como uma cuia de cabaça, olhos vermelhos como brasas, dentes pontiagudos, e uma pele enrugada que lembrava couro de jacaré. Ele surgia no entardecer, quando a neblina cobria a água e os pássaros calavam. Primeiro vinha o som, um gemido grave, um lamento profundo que fazia os cães uivarem e as crianças chorarem. Depois, a água borbulhava e a cabeça imensa emergia, flutuando como um pesadelo. Nos primeiros anos, muitos diziam ser apenas histórias, invenções dos pescadores para assustar os mais novos, mas os desaparecimentos começaram. Sempre jovens chamadas Maria, 7 ao todo, sumiram em menos de 5 anos, sempre perto do rio, sempre ao cair da tarde. Famílias inteiras deixaram a vila, outras mudaram os nomes de suas filhas, evitavam o batismo com o nome amaldiçoado, e a vila que antes vivia do rio agora o temia. Crispim, ou o que ele havia se tornado, assombrava o Parnaíba, caçando suas vítimas com fúria e tristeza, pois cada vez que devorava uma Maria, chorava depois. Seu choro ecoava por quilômetros, um som que ninguém jamais esqueceu, e dizem que faltam apenas 2 Marias para que sua maldição se quebre, mas o povo teme o que virá depois, pois uma criatura que passou décadas alimentando-se de dor talvez não saiba viver em paz. Talvez o fim da maldição seja apenas o começo de algo ainda pior. E até hoje, nas noites de lua minguante, se você andar pelas margens do Parnaíba e ouvir um lamento profundo, não olhe para a água, não pronuncie o nome Maria em voz alta, e principalmente, não vá sozinho.
Porque o cabeça de cuia ainda está lá, esperando, caçando, lamentando e rezando por sua sétima vítima. Dizem que em Quixadá, no sertão do Ceará, onde pedras enormes surgem do chão como se tivessem sido empurradas do inferno, há uma formação rochosa em forma de galinha sentada sobre ovos, conhecida por todos como Pedra da Galinha Choca, um símbolo da cidade, admirada por turistas, mas temida por muitos dos antigos, porque o que pouca gente sabe é que ali, bem no interior de uma fenda escondida entre as entranhas da rocha, existe uma caverna onde a luz não entra, onde o ar é espesso e parado, e onde mora algo que não tem nome, algo que já estava ali muito antes de os portugueses pisarem em solo nordestino, algo que, segundo os mais velhos, se alimenta da loucura dos homens e do desespero de suas vítimas, e essa história começa com um homem chamado Zé Raimundo, um guia turístico conhecido na região por ser valente, descrente de assombração e acostumado a levar visitantes curiosos para subir a pedra, mesmo nas horas mais impróprias. Era um homem de riso fácil, bigode grosso e fala debochada, e ria alto quando alguém mencionava os causos contados pelos sertanejos mais antigos. Dizia que medo era coisa de quem não tinha o que fazer, mas tudo mudou numa noite seca de agosto, quando o calor fazia o chão rachar e o vento parecia carregar areia e lamento. Naquela noite, um grupo de estudantes de geologia de Fortaleza chegou à cidade, interessados em explorar cavernas pouco mapeadas da região, e contrataram Zé Raimundo para levá-los até a base da Galinha Choca antes do amanhecer. Queriam acampar e entrar por uma gruta lateral que, segundo eles, aparecia em registros antigos mas que ninguém mais sabia localizar. Zé Raimundo hesitou por um instante, porque sabia que havia uma tal fenda na lateral sul da pedra, escondida por arbustos secos. Um buraco estreito que os vaqueiros evitavam como se o próprio cão tivesse feito morada ali, mas o dinheiro era bom e seu orgulho maior ainda. E assim partiu com os estudantes. 5 ao todo, subiram a trilha antes da meia-noite, com lanternas e mochilas pesadas, enquanto a cidade dormia, e conforme se aproximavam da pedra, o silêncio aumentava, como se a natureza ali prendesse a respiração. Zé Raimundo tentava manter o clima leve, contava piadas, mas ninguém ria, havia algo estranho no ar, uma sensação de estar sendo observado, e ao chegarem a tal fenda, encontraram a entrada da caverna, estreita, negra, como se fosse a boca de uma criatura esperando para engolir. Os estudantes se empolgaram, tiraram fotos, ajustaram os capacetes com lanterna e entraram um a um. Zé Raimundo foi o último, com o pé atrás, mas sem querer dar o braço a torcer, e logo perceberam que o interior da caverna não obedecia às leis normais do espaço. Os corredores eram longos demais. As paredes pareciam se mover quando ninguém olhava, e umidade escorria das rochas mesmo sem chuva há meses. Mas o mais estranho era o som, ou a ausência dele, porque lá dentro tudo era tão silencioso que podiam ouvir seus próprios batimentos, como se o mundo lá fora tivesse sido desligado. E quanto mais avançavam, mais sentiam que algo não queria que estivessem ali, um peso nos ombros, uma pressão na nuca, como se mãos invisíveis os empurrassem de volta. Mas seguiram em frente, até que encontraram uma câmara ampla, onde o teto se perdia na escuridão e uma espécie de altar de pedra se erguia no centro, coberto por símbolos esculpidos que nenhum deles reconheceu. Ao tocar o altar, uma das estudantes, chamada Heloísa, gritou, dizendo ter sentido algo entrar nela, como se tivesse sido invadida por uma fumaça gelada, e caiu de joelhos, tremendo. Os outros tentaram ajudá-la, mas a lanterna principal falhou, depois outra, até que todas as luzes se apagaram de uma vez, e no breu absoluto, começaram os sussurros, vozes infantis e velhas ao mesmo tempo, que chamavam os nomes deles um a um, vozes que não vinham de um lugar fixo, mas de todos os lados, como se a própria rocha falasse. E foi então que viram, ou pensaram ver, uma figura surgir do fundo da caverna, alta, magra, feita de sombra e pele esticada, com olhos fundidos na testa e dedos longos demais para serem humanos. Ela caminhava sem som, deslizava, e os estudantes gritaram, correram de volta pelos corredores. Mas a caverna parecia diferente, como se reconfigurasse sozinha, como se quisesse prendê-los ali dentro. Zé Raimundo perdeu a noção do tempo, correu sem parar, ouviu gritos atrás de si, depois silêncio, depois mais sussurros, depois risos, risos finos como lâminas, até que,
Por um milagre ou por zombaria da própria criatura, encontrou a saída e caiu de bruços fora da gruta, com os olhos marejados e os pulmões ardendo, sozinho, com as roupas rasgadas, as unhas quebradas e o rosto envelhecido como se tivesse passado semanas ali. Foi encontrado por um vaqueiro ao amanhecer, delirando, com febre, falando palavras desconexas em uma língua que ninguém reconhecia. Ficou dias sem falar, e quando voltou a si, não era mais o mesmo. Passou a andar com o olhar perdido, falando com sombras, bebendo sem parar, e nunca mais guiou ninguém à galinha choca. Os estudantes nunca mais foram vistos, nenhum rastro, nenhuma roupa, nenhum sinal de que existiram além das fotos no celular de Zé Raimundo. Fotos que depois sumiram sozinhas da memória do aparelho. E desde então, a fenda foi selada com pedras grandes e cruzes cravadas ao redor, mas às vezes, nas noites sem vento, moradores dizem ouvir gritos abafados vindo da pedra, como se alguém ainda estivesse lá dentro, preso, tentando sair. E os mais velhos avisam: aquela pedra é viva, melhor não cutucar, porque dizem que a criatura ainda está lá, esperando, dormindo entre os veios da rocha, acordando sempre que a curiosidade dos homens é maior que o respeito pelo desconhecido, e que um dia, quando o sertão for coberto por asfalto e barulho, ela vai se erguer e andar entre nós, e quando isso acontecer, nem pedra sobre pedra vai restar naquele lugar. Na vastidão árida do sertão baiano, onde as pedras queimam sob o sol impiedoso e as serras cortam o horizonte como punhais de pedra, ergue-se o Morro do Chapéu, uma formação rochosa imponente cercada por silêncio, assombro e histórias que o tempo não apaga. Naquela terra seca, onde as plantações desafiam o chão rachado e o povo aprende a conviver com a falta, havia uma mulher chamada Alzira, uma parteira de fala mansa, mãos firmes e olhos negros como noite de eclipse. Certa madrugada, apareceu na vila depois de uma tempestade que durou 3 dias, trazendo consigo um cesto de palha, um gato preto e um silêncio pesado como chumbo. A casa que passou a habitar era um casebre abandonado nas encostas do morro, onde ninguém ousava morar. Diziam que o lugar era maldito, que ali vivia um espírito que tirava o sono das crianças e secava as tetas das cabras. Mas Alzira se instalou ali como se já conhecesse cada fresta, cada sombra, e em poucos dias passou a ser procurada por mulheres grávidas, mães aflitas e até coronéis do sertão, pois tinha fama de curar doenças que os médicos não sabiam nomear, e de trazer à vida crianças que já haviam sido dadas por mortas. O povo, supersticioso como todo sertanejo, desconfiava, mas também precisava dela, e com o tempo, a chamavam de Dona Alzira do Morro, embora por trás desse respeito sempre houvesse um temor oculto. Havia algo naquela mulher que não era deste mundo. Seu olhar atravessava as pessoas, sua pele jamais queimava sob o sol, e seu gato preto parecia entender palavras, responder pensamentos, mas ninguém ousava questionar, até que um dia, algo mudou. Foi numa noite sem lua, quando o céu estava baixo e o vento parecia sussurrar em línguas esquecidas, que um grito ecoou da casa do coronel Jeremias. Sua filha mais nova, Clara, uma menina de 15 anos, havia desaparecido, levada por uma força invisível. O quarto estava revirado, a janela aberta, e marcas de pés queimados no chão de barro, como se a própria terra tivesse sido tocada por brasa viva. O povo inteiro se juntou na praça, buscando explicações, e como sempre acontece em lugares onde a lógica não alcança, apontaram para Alzira. Alguém gritou que a vira passeando pelo cemitério na véspera, outro jurou que viu uma luz verde saindo do morro, e assim a multidão, tomada pelo pavor, marchou até a casa da mulher, com tochas, facões e rezas na ponta da língua, mas ao chegar, não a encontraram. O casebre estava vazio, a porta aberta, o gato morto pendurado por uma corda trançada com cabelo humano, e no chão, desenhado em sangue, um símbolo que ninguém ousou pisar. Dizem que o desenho tremia sozinho, que o sangue parecia ainda fresco e quente, como se tivesse sido tirado de um corpo ainda palpitante. E logo correram boatos de que Alzira havia fugido, mas outros diziam que ela tinha se transformado em fumaça diante dos olhos de um vaqueiro que chegou antes da turba, que seus ossos viraram pedras e rolaram morro abaixo. Mas a verdade veio aos poucos, quando os desaparecimentos começaram. Clara foi a primeira, mas depois sumiu um menino de 8 anos, depois uma lavadeira grávida, depois um velho cego, sempre à noite, sempre nos dias em que o céu ficava avermelhado ao entardecer,
E o que mais assustava eram os gritos, gritos que vinham do alto do morro, mesmo quando não havia ninguém lá, gritos que pareciam de gente sendo queimada viva, misturados a risos femininos, longos e finos, como navalha riscando vidro. Foi então que um padre veio de Salvador, um homem experiente em lidar com coisa ruim, como dizia o povo. Seu nome era Padre Norberto, e ele passou dias trancado na igreja, estudando livros antigos, conversando com os mais velhos, tentando entender o que era aquela presença que assolava a vila. E uma noite, armado com crucifixo, água benta e uma vela feita com cera de velório, subiu o morro. Ninguém teve coragem de acompanhá-lo, mas alguns homens ficaram à espreita, e juram que viram o céu se abrir em relâmpagos vermelhos, ouviram o padre gritar orações em latim e depois gritar de dor, mas nada mais se soube dele. No dia seguinte, encontraram apenas a batina, ensanguentada, pendurada em uma árvore torta que antes não existia ali, e desde então, o morro ficou proibido, cercado por cruzes fincadas na terra, coberto por rezas e promessas, mas ainda assim, vez ou outra, alguém curioso se aventurava e nunca mais voltava. Com o passar dos anos, a história de Alzira virou lenda. Alguns dizem que ela era uma bruxa de séculos passados, banida de Portugal e que se refugiou no sertão. Outros acreditam que ela era uma encarnação de alguma entidade antiga, ligada à terra e ao sangue. Uma criatura que se alimentava do medo e do sofrimento. Mas todos concordam em uma coisa: ela ainda está lá. Sua presença paira sobre o morro como uma sombra viva. Suas risadas ainda cortam o silêncio das madrugadas, e sua maldição se renova a cada lua nova. Velhos da vila ainda dizem para as crianças: não brinque com pedra do morro, não olhe para ele à noite, e nunca, nunca diga o nome dela em voz alta, pois quem pronuncia Alzira nas encostas do chapéu atrai o olhar dela, e quem é visto por ela, jamais volta a ser o mesmo. E assim o tempo passa, o povo se cala, mas a terra ainda guarda os segredos da feiticeira do morro, que espera, paciente, pela próxima vítima. A lenda do lobisomem do sertão é uma das mais temidas e misteriosas que circulam nas pequenas cidades e vilarejos do interior do Nordeste. Ela carrega uma carga de mistério e terror, atravessando gerações e aterrorizando moradores, desafiando a racionalidade dos mais céticos. Cada cidade, cada pequena vila tem a sua versão dessa história, mas há algo que sempre se mantém constante: o medo e a crença de que o lobisomem do sertão é mais do que uma simples lenda. A história começa com um homem, geralmente descrito como alguém de aparência normal, mas com uma vida marcada por acontecimentos misteriosos e inexplicáveis. O lobisomem do sertão não é simplesmente um monstro, mas um ser humano que, por alguma razão, se transforma em uma criatura selvagem durante as noites de lua cheia. A transformação é sempre descrita com muita intensidade e descrições vívidas dos moradores. Nos campos secos e áridos do sertão, a lua cheia era a única luz capaz de iluminar a vastidão da noite. A luminosidade prateada parecia trazer à tona forças antigas, capazes de transformar um ser humano comum em algo completamente diferente. Ao soar da meia-noite, a pessoa que, por alguma razão, tivesse sido amaldiçoada ou envolvida em um pacto, começava a sentir a transformação. Seus ossos estalavam e se alongavam, os pelos começavam a crescer rapidamente por seu corpo, seus dentes se afiaram. E, em poucos minutos, a criatura estava pronta para a caça. Seus olhos se tornavam vermelhos e suas garras afiadas eram capazes de rasgar até mesmo a carne mais dura. Ninguém sabia ao certo como isso acontecia, mas havia sempre rumores de que um pacto com as forças do mal poderia ser a causa. Os mais antigos, os mais sábios do vilarejo, sempre falavam sobre o poder da lua e como ela poderia libertar o lado selvagem das pessoas, especialmente nas noites mais escuras. Era uma época em que as sombras eram profundas e o medo, palpável. Aqueles que ousavam caminhar após o cair da noite sempre diziam ouvir passos pesados e sons guturais, como se algo os observasse da escuridão. Havia também histórias de vítimas que, ao passarem perto de matas ou rios, viam uma figura encapuzada ou uma sombra se aproximando, antes que, num relâmpago de dor, desaparecessem para nunca mais serem vistos. Os moradores mais velhos falavam de uma voz que chamava por eles, com promessas de riqueza e poder, mas, na verdade, era a voz do lobisomem, atraindo suas vítimas para uma armadilha mortal. Quem viu-a
cara dele jamais escapou, diziam, com os olhos arregalados de medo, pois a maldição não poupava nem os mais corajosos. Algumas versões mais ousadas da história afirmam que o lobisomem tem uma relação direta com uma entidade misteriosa do sertão, algo que remonta à época das guerras antigas, quando guerreiros faziam pactos com os deuses da terra para garantir vitórias. Esses pactos, no entanto, não tinham volta. A transformação não era apenas física, mas também espiritual. Ao se tornar o lobisomem, o ser humano perdia sua humanidade, se tornando uma criatura selvagem, sem controle sobre os próprios instintos. O medo de ser pego por ele era um dos maiores temores, principalmente entre aqueles que se aventuravam pelas trilhas e estradas desertas à noite. Muitos relatos falam de caminhantes que, ao passarem por campos abertos ou vilarejos isolados, se depararam com um homem, sempre descrito como alto, com cabelos negros e olhos penetrantes. Ele se aproximava silenciosamente, às vezes pedindo ajuda, outras vezes apenas observando em silêncio. Quando os mais corajosos se aproximavam, ele simplesmente desaparecia, sumindo na escuridão como se nunca tivesse existido. Mas, quando o relógio marcava meia-noite, o cenário mudava completamente. Os mais ousados falavam em gritos terríveis, sons de algo se aproximando, uma sensação de frio nas costas, como se o próprio vento anunciasse a chegada da besta. Alguns relatos mais antigos afirmam que o lobisomem, ao atacar, nunca era visto diretamente. Sua presença era sentida como uma força invisível, uma presença que sufocava o ar e fazia os animais fugir. Aqueles que conseguiam escapar contavam histórias de como o cheiro de carne podre e terra molhada os cercava. Mas o lobisomem nunca era visto de perto. Eram apenas rastros de destruição, árvores quebradas, animais mortos e um silêncio absoluto, como se a natureza mesma tivesse sido vítima da fúria do monstro. Na boca do povo, era dito que, ao amanhecer, quando o sol iluminava as paisagens áridas do sertão, o homem amaldiçoado voltava à sua forma humana, mas com os olhos ainda vermelhos e o corpo marcado pela transformação. Muitos tentavam se afastar dos locais onde o lobisomem se mostrava, e até os mais valentes se tornavam cautelosos, temendo se deparar com o monstro nas horas mais sombrias. A lenda era passada de geração em geração, com cada um trazendo novas variações, mas sempre com o mesmo tema central: a transformação de um ser humano em algo totalmente irreconhecível, algo que ninguém jamais gostaria de encontrar nas noites do sertão. Em algumas versões, os habitantes mais velhos diziam que, no fundo, o lobisomem era um reflexo da própria natureza do sertão, uma terra seca, onde a vida era escassa. Mas as lendas e as histórias de terror nunca se extinguiam. Era a própria sobrevivência do sertão que gerava os monstros e as criaturas que alimentavam os pesadelos daqueles que ousavam atravessar suas vastas e misteriosas paisagens. Uma história sem fim, um ciclo de mistério e terror que se perpetuava à medida que mais e mais pessoas se aventuravam pelos confins do sertão, onde a lua cheia ainda é capaz de transformar até mesmo o homem mais simples em uma criatura da escuridão. Em algumas vilas, os moradores mais antigos afirmavam que, se você escutasse o uivo ao longe e estivesse em determinado local, o lobisomem já havia sentido a sua presença, e o melhor a fazer seria correr, não olhar para trás e esperar a luz do dia. Mas nem todos conseguiam escapar. Quem se aventurava sem saber o que o aguardava se tornava a próxima vítima. Em um local específico do sertão, havia uma pequena aldeia onde a lenda se misturava à realidade de tal forma que os habitantes mais antigos garantiam que, nas noites em que o vento estava mais forte, ouvia-se o som das garras arranhando o chão e o latido gutural, misturando-se ao barulho das árvores quebrando. Alguns relatos falam até de corpos encontrados em campo aberto, desfigurados, com marcas de garras monstruosas, como se o próprio sertão tivesse se alimentado do sofrimento e da dor. Em várias ocasiões, o que mais assustava os moradores era o fato de que o lobisomem não apenas atacava de noite, mas também se misturava com a comunidade durante o dia. Ele podia ser um homem comum pela manhã, trabalhando nos campos ou conversando com vizinhos, e à noite se transformava na criatura aterrorizante que vagava pela escuridão. Muitas vezes, pessoas do vilarejo afirmavam que ouviam relatos de parentes e conhecidos que juravam ter encontrado o lobisomem em diferentes locais, mas, por algum motivo, ninguém jamais se lembrava exatamente de quando ele apareceu ou de como desapareceu. Tudo acontecia tão rapidamente que se tornava quase impossível discernir se o lobisomem realmente existia ou se era apenas um produto das superstições locais. Porém,
Para aqueles que já haviam perdido um amigo ou parente para a criatura, a dúvida não existia. Os olhos arregalados e os corpos encontrados em lugares isolados eram provas suficientes de que o terror da noite não era apenas uma história contada ao redor da fogueira, mas uma realidade cruel que tomava a forma da lua cheia e das sombras mais densas do sertão. As histórias nunca paravam de se espalhar, e as crianças eram ensinadas desde cedo a temer as noites escuras e as áreas isoladas onde a presença do lobisomem era mais forte. Alguns contavam que, se você fosse corajoso o suficiente para enfrentar a criatura, deveria fazer um pedido ou promessa antes de ir embora, ou o lobisomem o levaria para longe de sua terra para nunca mais voltar. Cada canto do sertão parecia estar impregnado com a lenda, e cada noite, as estrelas brilhavam mais intensamente, como se observassem os passos daqueles que, sem saber, caíam na armadilha de um ser que não era mais humano. Na pequena vila de Serra Branca, localizada no coração do sertão, a história do lobisomem é mais do que uma simples lembrança de algo do passado. Ela está viva nas conversas diárias, nos olhos apreensivos dos moradores e até mesmo nos olhares desconfiados dos mais novos, que crescem ouvindo os relatos de seus pais e avós. Em noites de lua cheia, a tensão toma conta das casas de barro e telhado de palha. As portas são trancadas com mais cuidado, as janelas são fechadas com mais força, e os cães, normalmente tão alegres e tranquilos, ficam inquietos, sentindo algo que os humanos não conseguem perceber. Os mais velhos, sentados à sombra das árvores, continuam a contar suas histórias, e a lenda do lobisomem cresce, alimentada pelo medo e pela superstição, alimentada pela crença de que, enquanto houver uma lua cheia, ele estará lá, à espreita, esperando o ponto. Nos dias de hoje, os habitantes de Serra Branca evitam falar muito sobre o lobisomem, mas o que não se pode esconder é a sensação palpável de que ele está mais presente do que nunca, durante o mês de janeiro, quando as chuvas escassas começam a trazer alguma umidade ao sertão. O ar fica mais pesado, e a vila se torna mais silenciosa à medida que o ciclo lunar avança. São nesses dias que os olhos de cada morador se tornam mais atentos, que se ouvem rumores nos mercados e nas praças sobre desaparecimentos misteriosos e encontros inexplicáveis. Alguns dizem que viram um homem estranho na estrada, outros, ainda mais aterrorizados, falam sobre um homem que foi encontrado morto, com o corpo marcado por garras que pareciam ter sido feitas por algo não humano. O medo que tomava conta de Serra Branca era tão intenso que até mesmo os jovens, que cresciam com o espírito audacioso de quem não acredita mais em tais coisas, começavam a questionar se as histórias não passavam de meras invenções ou se havia, de fato, algo mais por trás da lenda que ninguém ousava compreender. Um dos casos mais impressionantes que ficou registrado na memória dos moradores aconteceu durante uma noite de lua cheia, há cerca de 10 anos. Foi nessa noite que a jovem Ana Clara, uma estudante que havia se mudado recentemente para a vila, foi acordada por um barulho estranho vindo do jardim de sua casa. No começo, ela pensou que fosse apenas o vento, mas logo os passos pareciam se aproximar. Ela ouviu uma respiração ofegante e uma batida suave na porta, seguida de um som que parecia um sussurro abafado. Aterrorizada, ela correu até a janela e olhou para o exterior, mas não viu ninguém. A sensação de ser observada era tão forte que ela sentiu os pelos de sua nuca se arrepiar. Tentou se convencer de que era apenas a imaginação, mas, minutos depois, ouviu o som de algo arranhando a porta com força, como se uma criatura estivesse tentando entrar. O medo tomou conta de seu corpo, e ela correu para o telefone, ligando para a mãe, mas quando olhou pela janela novamente, o que viu foi algo que nunca poderia ter imaginado: uma sombra, alta e imponente, com olhos vermelhos como fogo, que observava sua casa do lado de fora, em pé, imóvel, como se estivesse esperando algo. Ela gritou, e, por um momento, a criatura desapareceu na escuridão da noite. Quando a mãe chegou à sua casa, não havia vestígios do que ela havia visto, mas a expressão de pavor no rosto de Ana Clara não deixava dúvidas sobre o que havia acontecido. Ela nunca mais foi a mesma depois daquela noite, e sua relação com a vila mudou. Pois agora ela sabia, de forma indiscutível, que o lobisomem do sertão era real. Os relatos começaram a se acumular. Outros moradores, como o velho João Batista, também testemunharam eventos estranhos. Ele havia morado a vida inteira em Serra Branca e nunca acreditou em lendas, mas, uma noite, enquanto estava em seu campo, algo o fez sentir-se observado. João contou que ouviu o som de passos pesados e, ao virar-se,
viu uma enorme sombra avançando sobre ele. Seus olhos se arregalaram ao perceber que não era um homem, mas algo muito mais perigoso, uma criatura monstruosa, com garras afiadas, olhos vermelhos e uma postura que não era humana. A criatura se aproximou rapidamente, fazendo com que o velho João sentisse o coração bater forte em seu peito, mas, antes que pudesse reagir, a sombra desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Ele não conseguia entender o que havia acontecido, mas sua visão mudou para sempre. João nunca mais foi o mesmo homem, e ao longo dos anos, foi se tornando cada vez mais recluso e evitava falar sobre o ocorrido. Mas a marca de seu encontro com a besta do sertão ficou gravada em sua alma a ponto com o passar dos anos. Mais e mais relatos começaram a surgir, crianças, jovens e até mesmo adultos começaram a desaparecer sem explicação. Em cada caso, os moradores ouviam os mesmos relatos, passos pesados, sombras que se moviam rapidamente e uma sensação de morte iminente. O terror se espalhou pela vila como um vírus, e ninguém mais se atrevia a sair depois do pôr do sol. As ruas ficaram desertas, os campos abandonados e as fazendas, isoladas, cada porta foi trancada com mais cuidado, e até mesmo as estrelas no céu pareciam mais distantes e ameaçadoras. A história do lobisomem deixou de ser apenas uma lenda e se transformou em uma realidade incômoda, impossível de ignorar. E até os mais céticos, que antes riam e zombavam dos antigos, começaram a questionar suas próprias crenças, enquanto a lua cheia, mais uma vez, tomava conta do céu. Na boca do povo, o lobisomem do sertão virou sinônimo de fatalidade, mas também de algo mais profundo e indiscutível. Ele não era apenas uma criatura das sombras, mas um reflexo da terra em que viviam, uma terra dura, marcada pela luta pela sobrevivência, onde o passado e o presente se entrelaçam em uma eterna batalha entre o bem e o mal. O sertão, com seu calor abrasador e suas noites sombrias, se tornou o palco dessa luta ancestral, onde o lobisomem se escondia nas entrelinhas do destino, à espera de quem se perdesse em suas próprias escolhas e enganos. Agora, cada noite de lua cheia, todos na vila se trancam em suas casas e olham para o céu, com um misto de medo e respeito, pois sabem que, enquanto houver uma sombra nas estradas e uma lua brilhando no céu, o lobisomem do sertão sempre retornará para buscar aqueles que se atreverem a desafiá-lo.